livro A Didática das Provações. Hoje analisaremos a justificativa número 21 para a ocorrência de provas, dores e sofrimentos em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para ficar revelado a nós mesmos se realmente amamos ao Senhor como Ele deseja ser amado, ou seja, com obediência plena à sua santa vontade e não com uma obediência parcial. Deus espera uma entrega total da nossa vida à sua vontade. Quando nossa fé nele é abalada e optamos por fazer mais a nossa vontade que a do Senhor, podemos entender que o nosso amor não é pleno e que necessitamos de um reforço na fé. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, verso 3. Da perspectiva do plano da redenção, obediência parcial significa plena desobediência. Meias verdades são plenas mentiras, ou seja, ninguém alcançará o céu tendo manifestado dedicação parcial a Deus e à sua vontade. Pessoas que não percebem isto são inclinadas a cometerem erros cada vez mais grotescos. Caim decidiu no seu coração que obedeceria a Deus, mas não conforme a sua santa e perfeita vontade, e sim pela sua própria. Concluiu que era capaz o suficiente de oferecer um sacrifício melhor do que aquele que o próprio Deus havia designado. Ele desconsiderou totalmente o fato de que o ritual dos sacrifícios de animais estava intimamente relacionado ao sacrifício que Jesus faria milhares de anos à frente em prol do pecador e, é claro, em prol dele mesmo. Com isto, Caim colocou-se acima do próprio Deus a fim de satisfazer sua própria vontade, e isto levou-o a níveis cada vez mais baixos de corrupção moral e emocional, a ponto de levá-lo a tornar-se o primeiro homicida da história, sendo que a gravidade do seu crime acentua-se ainda mais pelo fato de ter assassinado seu próprio irmão, não lhe importando sequer o estado em que ficariam seus pais depois que soubessem do terrível fato. Abel tornou-se o símbolo de todos aqueles que, futuramente, seriam vítimas da maldade de seus semelhantes pelo simples fato de desejarem fazer a vontade de Deus acima de tudo. Para o inimigo de Deus e nosso, amar ao Altíssimo parcialmente é tão válido quanto rejeitá-lo completamente, ou seja, todo ser humano que coloque sua própria vontade acima da vontade do Senhor, quer por pequenas coisas ou por algo de grande importância, evitando uma entrega total da atenção e adoração a Ele, está colaborando com suas funestas intenções. Não é em vão que Deus haja feito o forte apelo: Filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23, 26. Ou seja, dá-me a tua vida, todo o teu ser, deixe-me cuidar de você e amá-lo plenamente. Em muitas passagens bíblicas encontra-se o apelo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, 37. Ele faz este apelo para o nosso próprio bem, pois, como bem sabemos, Deus é amor. 1 João 4,8. Caim fez escolhas lastimáveis quando se recusou a obedecer e servir a Deus. Ele demonstrou amor parcial e, a partir do momento em que o Senhor lhe declarou as provações que viriam à sua vida, em função das escolhas que fizera, Caim pôde compreender em que nível estava seu amor e dedicação a Deus. Disse-lhe o Senhor: quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Gênesis 4:12. Tão dura sentença pronunciada sobre esse homem
indica a plena aversão que há contra a arrogância de pessoas que insistem em que suas ações são suficientes para solucionar o problema do pecado. Na realidade, pessoas com esse comportamento estão condenando-se a si mesmas, evitando as intenções divinas pela sua salvação. Os sentimentos negativos de Caim contra Deus foram sendo cada vez mais engrandecidos. Ele não se conformava com a maldição decretada sobre a humanidade por causa do pecado dos seus pais. Sua rebeldia contra o Senhor levou-o a atitudes de exaltação própria e de consequente desejo de não obedecer. Ao contrário, Abel manifestou atitude de submissão e de reconhecimento de que o Senhor havia feito tudo na mais perfeita ordem para salvar o pecador da destruição eterna. Ellen White assim esclarece as diferentes atitudes dos dois filhos de Adão, Caim e Abel. Esses irmãos foram provados, assim como fora Adão antes deles, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam à mesma. Estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador, a quem tais ofertas tipificavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele para o perdão. E sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, estavam a dar prova de sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de sangue, não poderia haver remissão de pecado, e deviam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo como a expiação prometida, e deveriam fazer isto oferecendo em sacrifício o primogênito do rebanho. Além disto, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. Livro Patriarcas e Profetas, página 71. A obediência dos dois irmãos seguiu de forma semelhante em muitos dos aspectos dos rituais estabelecidos pelo Senhor. Eles construíram o altar dentro das especificações corretas, no local recomendado e no tempo certo. Ambos trouxeram os sacrifícios, mas ao apresentarem suas ofertas, cada um seguiu por um caminho diferente, havendo manifestações de conformidade e de heterodoxia por parte de Abel e Caim, respectivamente. A prova lançada tanto para Abel quanto para Caim tinha o mesmo pano de fundo da prova lançada aos seus pais. Mas da árvore que está no meio do jardim não comereis. Tudo se resume a uma questão apenas: fazer a vontade de Deus ou fazer a própria vontade. Até que ponto estarei propenso ou propensa a submeter minha vontade à vontade do Pai? Vou continuar dependendo do Senhor ou posso viver bem com autodependência? É também uma questão de méritos em relação à condenação do pecado. Confiarei somente nos méritos propostos por Deus ou posso confiar também em meus próprios méritos? Por que meus méritos não seriam aceitos, já que são bons também? Eu estou trazendo o melhor de mim, os frutos e cereais mais belos e perfeitos que existem em minhas plantações. São frutos perfeitos da terra, são aquilo que tenho de melhor. Por que não seriam aceitos? Assim, Caim manifestou abertamente sua recusa em aceitar a solução divina para o problema do pecado. Ele rejeitou o plano da redenção. Foi reprovado. Passaram-se aproximadamente 6.000 anos desde que Caim desobedeceu a Deus e matou a seu irmão, mas em nossos dias repetem-se as mesmas decisões e escolhas. Obedecer, fazendo a vontade de Deus para minha vida, ou desobedecer, preferindo confiar em nossas próprias soluções.
De que lado ficaremos? Do lado de Abel, que escolheu obedecer plenamente às orientações divinas, ou do lado de Caim, que escolheu fazer a sua própria vontade? Uma pérola de esperança para você. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45, 12. Por favor, compartilhe com outras pessoas esta mensagem. Assim, você estará também cumprindo a missão que o Senhor nos designou. Ide e ensinai.